Tudo bem com você? Hoje gostaria de esclarecer algumas coisas a respeito desse canal. A priori, esse canal é um canal sobre sons e frequências, músicas e frequências, destrinchando alguns gêneros e, com o decorrer do tempo, pretendo destrinchar vários outros gêneros, além dos que eu já comentei ou analisei, e com ênfase na emoção. Tá? Por que emoção? Temos estudiosos como Antônio Damasio, temos estudiosos como Daniel Goleman, que é o autor do livro, aquele livro famoso, Inteligência Emocional, e alguns outros autores que se preocupam muito com a questão emocional. E eu vou falar para você que essa questão emocional ela é muito complicada. Muitas pessoas, muitos estudiosos, pesquisadores têm dificuldade, e psicólogos também, psicanalistas, pessoas que lidam e trabalham com o efeito das emoções, ou a dinâmica das emoções, porque é algo subjetivo. Quando falamos em terapia livre associação, coisas assim, trazer conteúdos para o consciente, esses conteúdos, eles valem como expressão verbal. E a expressão subjetiva, que não é verbal. E o nosso hemisfério direito, que não é verbal, que é simbólico e tem conteúdos, vamos dizer assim, fantásticos, fantasiosos, né? Essa luta da mente com o coração, vou chamar dessa forma, tá bom? Porque o sistema límbico que determina muito através da amígdala, temos uma amígdala também no cérebro, essa questão emocional. Mas todos nós sabemos, e para sermos mais sutis, né, vamos dizer dessa forma, sentimos no peito, sentimos na região do peito, certo? Ou no chakra cardíaco, não é? Já que estamos cada vez mais próximos de descobrir e conseguir, já é fotografado o chakra, mas ainda precisa de mais desenvolvimento nessa tecnologia e muito em breve teremos aí medições de chakras, né, através da tecnologia. Enfim, é muito difícil falar de emoções. E o meu papel aqui, eu só me sinto, vamos dizer assim, útil nesse canal, não mostrando músicas. Temos plataformas de músicas, né? Antigamente eu sou do tempo que a gente tinha maior dificuldade de gravar numa fita cassete, era o LP, e tinha que comprar mesmo, né? E muitas vezes temos hoje em dia, né, uma disponibilidade enorme de músicas, de faixas e de, vamos dizer assim, álbuns, que na época a gente tinha que comprar tudo. Então tem uma facilidade muito grande hoje em dia. E o que vamos fazer com isso? Então, desde o início desse canal, eu venho trazendo questões musicais. Mas a minha formação posterior à minha primeira formação realmente foi como trompetista de orquestras bem conceituadas, né? Eu fui trompetista durante 5 anos extra da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a USESP. Toquei muito no Teatro Municipal de São Paulo, toquei em várias orquestras da TV Cultura, né? Passei 20 anos tocando em inúmeras orquestras e grupos também, muitas vezes de música popular. E cheguei no ponto da minha vida que eu quis explorar mais, senti essa necessidade perto dos meus 40 anos, eu vou fazer 50 anos agora em abril, explorar mais a questão. E também a minha consciência de ajuda, de poder devolver algo
A música me deu muita coisa na vida. E poder devolver isso. E tenho afinidade com psicologia, fiz o curso de psicologia analítica, tenho afinidade com filosofia e estudei muito e tenho pós-graduação em musicoterapia. O que acontece? Posso dar contribuição a respeito do nosso emocional, que é tão difícil. E outra coisa muito difícil também é lidar com música. Então, como é que está o YouTube hoje em dia? Hoje em dia, inúmeros, eu não sei como vocês se sentem, mas quando eu rolo a página do YouTube, meu Deus do céu, eu não sei o que eu leio, porque é um conceito aqui, outro conceito acolá, conceitos divergentes, conceitos muitas vezes que muitas pessoas, até mesmo eu, fico confuso ou me inscrever em canais que falam coisas que não tem uma ordem, a não ser para pessoas que seja membro né, como membro do YouTube, de tal página, isso e aquilo, mas de uma maneira geral é muito confuso. Então o que acontece? A minha parte é a parte emocional, que é o que eu posso contribuir. E a música tem uma intimidade muito grande com o emocional. Quero dar um exemplo para vocês a respeito da importância do emocional. Conhecemos os estoicos, conhecemos os platônicos, a filosofia clássica, pelo menos um pouco, não é isso? Está se falando muito dos estoicos. E, legal, é uma sabedoria muito válida. E precisamos dessa sabedoria para viver. Mas e as emoções? Então eu vou perguntar uma coisa para vocês. Percepção. Tá? Temos uma percepção através dos cinco sentidos, tá bom? E a nossa mente formula um grau. Grau de satisfação e insatisfação. Na neurociência se fala de viés positivo e viés negativo. Se tal situação é positiva, tal situação é negativa. Ou que a gente veja, ou que a gente experimente, ou que a gente ouça. Então, vamos falar assim, grau 2 de negatividade. Então vamos falar -2. Uma questão que a gente vê ou ouve assim. Tá? E o nosso emocional corresponde a -2 ou dependendo da história da pessoa, ou dependendo da constituição do inconsciente ou até mesmo do pré-consciente e consciente da pessoa, quem garante que vai ser -2 o emocional? Conhecemos essa questão, né, do emocional. Tem gente que para uma percepção -2, o emocional corresponde a -10 para uma situação -2. Não é estranho isso? Você já ouviu falar em algum lugar coisas parecidas? Temos Antônio Damasio, que pesquisa muito, Daniel Goleman, temos a carruagem do Platão. O que é a carruagem do Platão? Respeito muito esse filósofo e professores que falam a respeito do Platão. A carruagem do Platão, os cavalos, é o nosso emocional. Vamos montando na mente. Tá? O cocheiro é a nossa mente. A carruagem em si é nosso corpo. E o viajante que está dentro da carroça, da carruagem, é a nossa alma. Para Platão, e isso é muito relevante, tá? E temos que concordar que ele tem razão nessa concepção, porque os cavalos, que são as nossas emoções, nos impulsionam a viver, ou nos freiam a viver. Quem nunca passou por isso? Não é? Estamos sem energia por conta de algo negativo, temos mais dificuldade de acordar cedo, de estar num dia disposto. Poxa vida, se temos uma notícia boa no dia anterior, acordamos animados, o que é isso? É o emocional. É sim a carruagem de Platão. E olha o importante, fala-se muito a respeito de prosperidade, não é isso? As pessoas estão falando um pouquinho menos a respeito disso, graças, né,
ao bom senso nas plataformas. Porque, ok, podemos ter prosperidade, mas demanda muito trabalho. E o nosso emocional não seria o impulsionador? Quem é que tem coragem de mencionar? Eu falo coragem pela dificuldade, tá? Não é uma questão moral, não é nada. Há dificuldade em se falar desse subjeto emocional. E aí a música, como ativador de emoções, ou ativadora de emoções, tem um papel muito importante nisso. E é muito difícil, porque música é subjetivo. Temos a nossa identidade sonora desde do ventre das nossas mães, e aí passamos por escola, passamos pelo gosto musical dos pais, depois dos irmãos, dos primos, isso e aquilo. A gente vai crescendo e vai formando, muitas vezes, um construto musical que pode fazer mal para a gente. Mas não vamos entrar nesse mérito porque é muito complicado, não é? E com o decorrer do tempo, vamos elaborando coisas melhores ou fundamentadas a respeito disso. Mas o emocional, temos hoje em dia sim, e não é de hoje, temos na Bíblia questões de amenizar a dor, ou cura, ou alguma coisa nesse sentido, com a música, com a harpa. Temos em outras escrituras, e é muito antiga, essa concepção de música, ajudando a saúde da pessoa. Mas vamos voltar para o emocional. Tá? Não seria interessante, ou se temos uma questão da nossa percepção, -2, que o nosso emocional tivesse -2 também, vamos falar de dor, ou de agonia, alguma coisa, de angústia? Então tem sim uma divergência da mente com o nosso emocional, que podemos treinar. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é a seguinte: se conseguimos, de alguma forma, alinhar a questão musical e não sermos, assim, pessoas receptivas de qualquer tipo de música, que é o que acontece, né? Podemos nos prevenirmos de certas músicas e tomarmos algumas atitudes ou ampliarmos os nossos gostos musicais e exercícios musicais que eu estou propondo em alguns vídeos, né? E ir ajustando, ir fazendo com que esse conflito mente e emoção, né, aos poucos se acabe. Fiquem alinhados, fiquem afinados, tá? Temos a música erudita, que tem um papel belíssimo nisso, né? Temos músicas, vamos dizer assim, com apelos emocionais, só que conhecemos, gostamos do lado B, assim que os músicos falam, né? Na época do vinil, o lado A e o lado B, só ouvimos o lado A, só ouvimos os hits, não é? Damos chance ao lado B, que são as músicas menos, vamos dizer assim, famosas. Estamos, então, condicionados ao gosto de proposto pela maioria, não por serem maioria, mas há de se refletir a respeito disso. Não é? Sabemos que conseguimos coisas na vida através da exceção, não só a regra. Então, esse é o meu papel. Divulgar música, mas a utilização da música, a inteligência musical. Coloquei um vídeo sobre os Beatles, que foram magos da música pop, do rock, e fonte que várias outras bandas beberam, com vários timbres diferentes. É sim uma opção para a gente expandir o nosso emocional e exercitar o nosso emocional. Eu tenho exemplos disso com pessoas que eu troco essa informação, vamos dizer assim, que são
pacientes que eu já tratei e eventualmente eu trate, puxa vida, coloca-se uma música da história da pessoa, a pessoa sente muito forte, começa-se, né, a uma reflexão a respeito se essa demanda emocional ela é relativa à questão mental, de lembrança, de memória, está um pouco demais, vamos refazer isso, vamos colocar outras músicas e falar desse assunto, do mesmo assunto, uma música, vamos dizer de uma maneira mais reducionista, uma música mais alegre, né? Uma música mais, vamos dizer assim, eufórica, que também não é o caminho, a gente ficar só em bandas ou tipos de músicas eufóricas, vamos dizer, uma gama muito maior de absorção de frequências e vibrações. Então, meu papel é esse. Meu papel é de engrandecer de alguma forma, né? A inteligência musical, o gosto musical, por ser sim uma arte, ou se não, a arte mais íntima do coração, mais íntima no sentido de evocar sentimentos facilmente, não é? Então, gostaria de deixar bem claro que pretendo continuar, tá? Pretendo colocar, né, mais questões também. Uma coisa que eu estou pensando muito ultimamente é a seguinte: poxa, tem gente que gosta de Beethoven, muitas pessoas gostam de Beethoven, Mozart, muitas pessoas. Tem alguns vídeos no YouTube sobre Handel. Nossa, tem assim 500 mil visualizações e não sei o quê. Mas a minha pergunta é a seguinte: dá para entender um pouco mais? Então, rapidamente, tá? Eu pretendo terminar esse vídeo de hoje, mas vamos lá. Handel, barroco, tá bom? Que escrevia música que os compositores eram mantidos pela aristocracia e também tinham o compromisso com a igreja e com a crença da época, tá? E o que acontece é uma música muitas vezes brilhante e devocional e o que a gente chama de polifonia. Polifonia barroca, tá? Depois vem o barroco tardio com Johann Sebastian Bach, luterano, músicas, cantatas belíssimas, cantatas que evocam também sentimentos grandiosos. Vamos lá, o classicismo, os filhos do Johann Sebastian Bach. Vocês sabiam que os filhos do Johann Sebastian Bach contribuíram para a passagem da época barroca para o classicismo? Contribuíram demais. Um filho do Johann Sebastian Bach, se eu não me engano, Carl Philipp Emanuel Bach, conheceu Mozart. Bom, Mozart, Haydn, Beethoven fez a transição do classicismo da época do Mozart para o romantismo. O que é o romantismo? É escrever, compor com as emoções, com orientações emocionais. Começou com Beethoven. Depois do Beethoven, tivemos, que é já o romantismo, tivemos o pós-romantismo, né? que, vamos dizer assim, elaboraram harmonias, elaboraram mais as questões, caminhando para uma dissolução da harmonia que a gente conhece, sabe? Dó, mi, sol, dó maior, essas coisas. Começaram a colocar o cromatismo. Só que são músicas com Liszt, são músicas arquetípicas, que falam muitas vezes das histórias e histórias emocionais. Então, para não me estender muito, tá bom? Gostaria de fechar esse vídeo da seguinte forma: como, tá, treinaremos o nosso emocional com as coisas que o mundo traz para a gente, que a televisão, que os filmes, que as séries trazem para a gente, ou a gente faz escolhas para que engrandeça
o nosso emocional, faz exercícios, ou pelo menos saiba o que acontece com a gente quando ouvimos músicas X e Y, pesada, leve, meio a meio, coisas do tipo, tá? Que vão diretamente para o nosso hemisfério direito, simbólico e artístico, vamos dizer dessa forma. Para vencermos, para essa tal prosperidade, isso mais, não precisamos de energia, não precisamos engolir sapo no trabalho, a gente vai ser uma pessoa, vamos dizer assim, reativa, que não tem lugar, não tem muito lugar mais para o mercado de trabalho, pessoas reativas, né? Toma lá da cá, no emocional e etc. Ou vamos ter um manejo, a palavra é manejo com pessoas e coisas, para que a gente possa ou subir de cargo, ou almejar outro cargo, e ter forças para fazer todas essas transições. O que é que dá força para isso? Legal, a mente dá força, mas o que impulsiona, eu estou com Platão, é o emocional. Eu estou com Antônio Damasio, com Daniel Goleman, com o livro História das Emoções. São 3 volumes. Eu tenho esses 3 volumes, estudei demais isso. Não é mesmo? Então, fica aí, né, vamos dizer, a minha proposta, né, e que vou continuar, sim, né, procurando dar uma contribuição para esse assunto muito difícil. São 2 assuntos muito difíceis. Um assunto é a música, sabemos muito bem disso, que é difícil, tá? Não só estudar a música, mas falar sobre, e o emocional. Porque, né, é sabido que o nosso mentalismo, chamado de mentalismo, né, a nossa mente está muito mais desenvolvida do que o nosso emocional. Várias pessoas dizem isso e isso é verdade. Tá bom? Se eu puder contribuir para a maturação emocional, eu fico muito feliz com o fato de ter, né, se não me engano, já há mais de 30 anos trabalhado com música e pensado a respeito da música. Tá bom? Muito obrigado.